pessoal, eu sou Rebecca Wozet e no vídeo de hoje eu vim falar diferenças entre o filme Aquaman das HQs. A primeira diferença é as aparências dos personagens, nesse caso do Arthur mesmo, o Aquaman, e do Murk, que é o general de Atlântida. O Arthur, como acho que quase todo mundo já sabe, nas HQs ele é praticamente um Mauricinho, aquele típico americano. Ele é loiro, dos olhos azuis, branco, alto. Não, o Momoa também é alto. Já o Murk, ele ficou muito diferente. E eu acho que ele foi o segundo mais diferente depois do Arthur, das HQs. Porque o Murk, nas HQs, ele tem um braço, em vez de uma mão, ele tem uma espada. Coisa bem louca. Ele não tem um olho, porque é uma cicatriz tampando o olho dele. Ele é bem musculoso, ele tem uma cara bem fechada. Já o Murk que a gente vê no filme, ele tá bem diferente, bem esquisito e tá precisando pegar um pouquinho de sol, porque ele tá muito pálido. A segunda diferença é a comédia, porque quem já leu, né, as HQs do Aqua, percebe que o Aquaman, o Arthur mesmo, ele não está muito bem com comédia. Ele tenta ser engraçado, mas ele não consegue. Ele é muito sério, ele é muito travado, entre aspas, digamos assim, nessas questões de piadas. Sim, ele ri, ele brinca com as outras pessoas mais ou menos, mas ele não sabe fazer piada. Ele de vez em quando tenta, mas não dá muito certo. Tanto que eu acho que é ou no 952 ou agora no Renascimento, ele tenta ser um pouquinho mais engraçado, contar umas piadas, mas a Mera vira pra ele e fala: você deve parar, porque você não consegue ser engraçado. E é um pouco disso que eu senti falta no filme, porque essa parte da personalidade séria do Arthur, a gente não tem no filme, nem Liga da Justiça, nem Aquaman, né? Não diminuiu minha experiência no filme, porque eu amei, tô apaixonada pelo filme, pra mim foi o melhor que teve da DC agora. Mas sim, se eu pudesse escolher a personalidade do Aquaman, do Jason, eu faria ele menos engraçado, porque não combina com o Arthur ser engraçado. Porém, eu acho que precisava disso, porque Jason é aquela coisa toda fortona, né? Que você olha e pensa: eita, esse cara é forte, não vou mexer com ele. E tem essas quebras de seriedade no filme com as piadas do Arthur, com os comentários que ele faz, mesmo sem querendo, que são engraçados e são nas horas certas, o que é muito importante. A terceira diferença é o papel do Nereus no filme, porque no filme a gente tem ele como o rei de Shebel e pai na Mera, quando na verdade, nas HQs, ele é o prometido dela, ele é o noivo dela. Que é assim, eu já falei no outro vídeo contando sobre a história da Mera, que você pode clicar no card e no box da descrição. Princesas de Shebel, elas se casam com o general militar, com o top lá da guarda militar, quem comanda. E a Mera, nesse caso, é a princesa. Então, ela foi prometida pro Nereus. E ele acabou virando o noivo dela e ele era pra assumir o trono junto com ela, mas se você quer saber por que ele não, porque ele assumiu sem ela, vai estar no vídeo dos fatos sobre ela, só pra você assistir. Mas voltando pra ele. Teve essa mudança no papel, que até antes de eu assistir, eu tava com o pé pra trás, nessa mudança de noivo pra pai, porque eu achei bem estranho, não vou mentir. Eu acho que não precisava ter essa mudança do noivo pra pai, porém ele acaba fazendo sentido no filme, muito sentido na verdade, pra poder fazer umas ligações entre os reinos. Eu gostei, depois que eu vi o filme, né, agora, eu gostei dessa mudança, porém eu ainda prefiro ele como noivo da Mera. A quarta diferença, falando em noivado, é o noivado do Orm e da Mera, porque no filme eles são noivos, que é uma aliança entre Shebel e Atlântida. E nas HQs eles se odeiam. A Mera não odeia ele, ela só não gosta. Já o Orm, o mestre dos oceanos, ele odeia ela porque ele não gosta de Shebelianos. A quinta diferença é que a morte dos pais do Arthur e do Arraia foi ao contrário.
Alerta de spoiler aí. Esse filme todo vai ter spoiler do filme e agora vai ter spoiler do filme e das HQs. Nas HQs, acontece o seguinte, meio que uma brigazinha com o Arthur e o pai do Arthur tá com ele. Tá os três lá. Só que aí, por causa dessa briga deles dois, da adrenalina, o pai do Arthur acaba tendo um infarto e morre. Só que ele morre no hospital. Depois que ele morre, o Arthur, que só tinha ele ficou muito abalado e culpou o Arraia Negra pela morte do pai. E com razão, né? Porque se ele não tivesse dado ao Arthur e feito aquilo, o cara não teria tido um ataque do coração tão cedo. O Arthur todo triste, todo com raiva, ele vai atrás do Black Manta, da Arraia Negra, e quando ele chega no barco, ele vai de noite, na madrugada. Quando ele chega no barco, ele vê só uma pessoa lá. Quando ele vê essa pessoa, ele pensa, é o Arraia. Ele vai lá, segura pelo pescoço e mata o cara. Só que na hora que ele mata, antes dele derrubar o corpo, que ele olha pro lado, o Arraia tá subindo no barco. Aí quando ele vira pro lado, que ele olha pra pessoa que ele matou, ele percebeu que ele matou o pai do Arraia e não o Arraia. E como o Arraia viu isso, o Arraia ficou puto da vida, com muita raiva, e jurou vingança contra o Aquaman pro resto da vida. Certo também, porém quem começou, né, não foi o Arthur. Nas HQs é sempre isso, o Arthur pede desculpa quando eles ficam se encontrando com o Arraia Negra e Aquaman pela morte do pai, mas o Arraia fica putaço, mas ainda tenta matar o Arthur e tá sempre procurando uma maneira de matar ele. Já no filme, meio que tem uma mudança nisso, porque nas HQs o Arthur mata o pai do Arraia diretamente. Não é que nem o Arraia, que foi uma coisa que ele fez que levou à morte do pai do Arthur. Nesse caso, nas HQs, ele mata diretamente. Pegou o cara, morreu, mesmo sem querer. Já no filme, o Arraia e o pai, que são meio que piratas do mar, eles estão saqueando um submarino e o Arthur vem para poder salvar as pessoas. Quando ele salva essas pessoas, o pai do Arraia consegue atirar no Arthur e o Arthur cai no chão. Só que aí ele e o Arraia estão tipo, nossa, conseguimos derrubar o Aquaman. Só que aí o Arthur se levanta e começa a dar uns pau no pai do Arraia, louco, um atrás do outro. Aí acho que é o pai, eu não tô lembrado, o pai do Arraia só dá um tiro. Quando ele dá um tiro, alguma coisa cai e cai em cima dele. Em cima do pai do Arraia. E é muito pesado porque é metal do submarino e ele não consegue tirar de cima dele. Então a Arraia corre e pede ajuda pro Aquaman. Pede pra ele ajudar o pai dele pra poder tirar, porque o barco tá inundando. E o pai dele vai morrer afogado porque tá preso. O Arthur vira pra ele e fala, vocês que escolheram isso, e vai embora. Então houve essa mudança, porque meio que foi o Arthur matando o pai do Arraia, meio que foi indiretamente, porque ele não chegou lá e matou. Foi tipo assim, as coisas caíram no cara, só não ajudei ele a ficar vivo. Mas eu também não matei diretamente, foi indiretamente, porque ele poderia ter ajudado. Então houve sim essa mudança na morte dos pais. A sexta diferença foi a criação dos 4 reinos, né, que no filme são 7. É a Atlântida, Shebel, o Fosso, os Pescadores, os Desertores e o outro que eu esqueci, que é o dos Artrópodes, que é Sal alguma coisa na dublagem. Os 4. Tirando a Atlântida, Shebel e o Fosso, esses outros 4 foram criados, que eu só lembro agora de 2, que é Desertores e Pescadores. E o Sal não sei o que é dos Artrópodes. E os Reino Perdido. Acho que o Reino Perdido, se eu não me engano. E houve essa criação pelo James Wan, né? Juntamente com, acho que o Geoff Johns, que o Geoff Johns estava participando um pouquinho no filme, da roteirização. E eu tava, não vou mentir, eu tava com o pé pra trás antes de assistir o filme, porque eu fiquei pensando, assim, você botar 4 reinos vivos, sendo que o Atlan, ele matou 90% da população quando ele afundou a Atlântida. Mas tá bom, vamos ver como é que funciona, né? Não vou julgar antes de ver. E funcionou muito. Sério, eu amei essa criação. E eu acho que essa é a única coisa do filme que eu queria que fosse para as HQs. Esses reinos novos. Porque foi muito bem escrito, muito bem criada a história. Certo, não teve como aproveitar muito esses reinos, porque foi rápido, né? Só uma aparição pra
fazer a guerra, pra se juntar ao Worm pra guerra, né? Mas eu gostei bastante, achei que foi bom pra acrescentar essa mitologia do Aquaman e foi muito bem escrito e roteirizado. A sétima diferença, que é a pior que eu acho, não, ela ainda perde pra outra. É a Mera se forçando muito a usar os poderes. Quando ela usa, ela fica praticamente morrendo pra fazer qualquer coisa com a hidrocinese. E pra mim, como fã dela, isso é um absurdo. Porque ela tem um controle absurdamente maravilhoso sobre o poder dela. Ela não precisa estar morrendo pra poder botar água em alguma coisa. E isso eu achei, pra mim, inadmissível eles colocarem isso no filme. É que nem eu fiz uma comparação no Twitter. Foi a mesma coisa com Diana em Liga da Justiça quando ela tava segurando o Superman. A Diana das HQs seguraria de boas. O Superman puxando ela não ficaria sendo arrastada. Eles dois saem no quebra-pau e ela já derrotou ele. Então, eles acabaram diminuindo as habilidades dela, da Mera, porque ela usava a hidrocinese na cena do vinho, já que esse vídeo tá cheio de spoiler. Na cena do vinho, que ela tá lá, que ela fica praticamente morrendo pra jogar aqueles vinhos como os espetos no corpo dos soldados, eu achei um absurdo. Sinceramente, a mulher já segurou o fucking oceano inteiro na noite mais densa, quando a Ilha atacou. Ela fez menos força do que a Mera fez pra jogar uns vinhos, gente. Pra mim, isso é um absurdo. A Mera, naquela cena, ela só olharia pra eles e pegava as mãos e fazia assim. Pronto, ela já saía atirando tudo o vinho nos soldados, então pra mim foi horrível. A cena dela tirando a água o suor do Arthur pra poder ativar a mensagem de Atlan. Tendo que ficar olhando assim pra ele e botando a mão. Gente, aquilo ela só olharia pra ele e fazia assim aquela gota sair. Não era nem uma gota, isso aí era mais. Que ela conseguiria tirar a água do corpo dele pra poder botar ali. Então, pra mim, sim, a Mera foi subestimada, diminuiu a capacidade dela, porém isso não a fez menos foda, porque eu amei muito ela. E eu espero que no segundo filme ela seja muito bem aproveitada e não fique morrendo pra usar a hidrocinese dela. Oitava diferença é a Atlanna no Mar Oculto. Nas HQs, a Atlanna sim, ela fica escondida, ela não tá morta, mas ela não fica no Mar Oculto, ela fica numa selva lá bem estranha com outras guerreiras, porque ela saiu pegando, que no 52, né, existem umas placas que ficam levando você para um lugar e outro. Aí ela pegou uma placa e foi para o reino dos gorilas, o Gorilla Grodd, e desse reino ela roubou a placa e foi para esse lugar escondido, para poder fingir que estava morta. Ela não foi para o Mar Oculto, ela foi para uma floresta. Quando o Arthur e a Mera chegam, ela reconhece o Arthur logo de cara. Sendo que nas HQs ela não reconhece o Arthur. Ela tenta matar o Arthur. Falando nisso, o Arthur e a Mera que vão juntos. E ela não reconhece que é o filho dela. A nona diferença é o Kraken guardando o tridente de Atlan. Nas HQs isso não existe. Esse Kraken não tá guardando o tridente de Atlan. Ele não tá sendo protegido pelo Kraken. Ele só tá lá perdido e o Arthur encontra. Décima. Que é, tipo assim, uma mudança que não foi culpa do James Wan. Porque essa décima diferença é a mudança do tridente de 3 e 5 pontas. Pra mim, eu não sei como é que funciona, mas eu acho que não foi culpa do Wan. Foi culpa do Snyder, que colocou o Arthur já com tridente de 5 pontas. Sendo que a Aquaman ia ser depois de Liga da Justiça. Porque no filme ele fala que o tridente de 5 pontas é o de Atlanna e o de 3 pontas, né, é o de Atlan. O que afundou a Atlântida, coisa e tal. Quando na verdade, não é bem isso. A gente tem 3 tridentes. Vou ler aqui com a minha pesquinha. Ó, o tridente de 5 pontas, ele é o de Atlan, que ele controla os abissais e a água, que é aquele que o Arthur já estava em Liga da Justiça, e no começo do filme que o Worm quebra ele. O tridente de 3 pontas, ele é o de Poseidon, que o Arthur foi atrás de dizendo que era o de Atlan. Não, o tridente de 3 pontas é o de Poseidon, que é o do Worm nas HQs. Que esse tridente faz ele ser mestre dos oceanos. Ele tem o poder da tempestade, de criar tempestade, ondas, essas coisas, que o Worm usa ali bastante. Esse tridente de 3 pontas que o Arthur foi atrás no filme
é o do Worm. Ele não é o de Atlan, ele é o de Poseidon. O de 5, que foi quebrado no filme, que é o de Atlan, que tem o poder de controlar os abissais e controlar a água. E o de 4 pontas, que é o novo que eu vou adicionar aqui, foi o que afundou a Atlântida. No filme, eles colocaram que o tridente de 3 pontas, né, o de Atlan, foi o mesmo que ele usava antes e o que ele afundou a Atlântida, quando na verdade não. Ele não afundou a Atlântida, o que afundou foi o de 4 pontas, depois que aconteceu uma coisa bem louca que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. A 11ª diferença é que o Worm, ele não vira mestre dos oceanos por conta do domínio dos reinos. No filme, ele vira mestre dos oceanos quando ele meio que é o chefe, né, dos 7 reinos. Dos 7 reinos, não. Dos reinos... Peraí. Atlanta, Shebel, Desertores... Não, Pescadores... 3. 4. Dos 4 reinos ainda vivos no filme. Tirando vivos entre aspas, porque o Fosso tá vivo, ele seria o 5º, mas o Fosso são criaturas, então não conta. Ele não vira o mestre dos oceanos quando ele tem um domínio sobre esses reinos, até porque nas HQs não existe esses reinos, não tem. Ele vira mestre dos oceanos porque ele tem o tridente com o poder da tempestade, simples assim. E também porque ele se deu esse nome. Mas se vê que a cena no filme que ele tá com um uniforme tradicional, roxo, que ele tá com um capacete que ele vira e fala: eu sou o mestre dos oceanos. Eu dei um grito tão grande, porque, sério, aquilo é muito cômico. Os uniformes, a forma, a vestimenta tá muito parecida com as HQs. Dos personagens principais, no caso do Arthur, da Mera, do Worm e do Arraia. O da Atlana não tá, mas eu achei bonito, eu gostei do dela. Mas dos 4 principais tá muito parecido. O do Nereus também tá parecido. O do Atlan tá parecido. Muito com as HQs. A 12ª diferença é a Atlana voltando pro Tom. Na verdade, ela não volta. Nas HQs ela não volta pra ficar com o Tom Curry, porque ele morreu, né? Não tem como ela voltar. E eu acho que mesmo que ele tivesse vivo, ela não voltaria. Ela continuaria na ilha com as guerreiras dela. A 13ª diferença é que no filme fala que só realeza pode respirar ar e água, quando na verdade não é assim. Na mitologia de Aquaman, quem pode respirar água e ar, tipo, os dois, pode estar na água, pode sair pro ar, na verdade é bem aleatório. Tem certas pessoas que conseguem respirar na água e tem outras pessoas que não conseguem. Por exemplo, em Trono de Atlântida, a gente vê que tem bastante pessoas, os Atlantes, tem bastante que conseguem respirar. Já tem outros que eles não conseguem, eles usam aquele capacete de água mesmo, que aparece no filme. E a 14ª e última diferença é a Mera sendo criada em Atlântida desde pequena. Não foi assim. Shebel odeia Atlântida nas HQs e a Atlântida odeia Shebel. Assim, só quem sabe da existência de Shebel, né? No caso dos Atlantes. E a Mera, ela nunca saiu de Shebel, ela só saiu adulta quando foi pra matar o Aquaman, o rei de Atlântida. Ela nunca foi pra Atlantis, ela cresceu aprendendo a odiar os Atlantes, aprendendo a odiar o rei de Atlântida, porque o pai dela e os Shebelianos, eles culpavam os Atlantes por os Shebelianos terem sido banidos para aquela dimensão, no Triângulo de Bermudas, como eu já falei no vídeo dela. Assistam. Então, quando ela saiu de lá, ela já foi direto pra matar o Aquaman. Ela não passou por Atlântida. Ela conheceu a Atlântida com o Arthur pela primeira vez, quando ele levou ela lá. Porque quando ela saiu de Shebel, ela ficou, nossa, olha, o mundo da superfície é tão diferente. E ela dá de cara com o Arthur, ajudando umas baleias lá a irem pro local, eu acho que é de reprodução, não tô lembrada. Ela não vai pra Atlântida de primeira, ela não conhece ninguém. É conforme ela vai tendo essas aventuras com Arthur, é que ela descobre a Atlântida. Isso na versão mais atual dos 952. Porque eu tô falando assim, gente, essa versão, como o filme foi meio que baseado nos 952, eu tô falando a diferença dos 952 pro filme. Porque, certo, a Mera, como teve várias e várias origens, na primeira origem ela já foi direto pra Atlântida depois de Shebel, ou no caso, Dimensão Aqua, que é como era chamada naquela época.
Mas eu tô falando que ela nunca pisou em Atlântida, como eu vou repetir, porque o filme foi baseado nos 952, então eu estou falando na diferença dos 952. Essas 14 diferenças que eu citei é do filme pros 952. Agora, se eu for levar em consideração os 50, 60 anos desde que Aquaman foi escrito, aí é complicado, porque vai ter coisa que é parecida, ter coisa que não é. Então são 952. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tchau!